Olá, pessoal do Tom Maior, para você que acompanha a programação da Sagres TV, a gente vai falar de cultura e de como ter acesso a essa cultura. Aqui na capital goiana, a gente fala aqui do Museu Pedro Ludovico, que fica aqui bem próximo à Praça Cívica, aqui no centro de Goiânia. E para falar desse local histórico, eu vou chamar aqui o Pedro Henrique Campos, ele que é coordenador do Museu Pedro Ludovico. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Conta para a gente aqui um pouco sobre a história do museu e a importância cultural dele para Goiânia, para Goiás. Certo, obrigado. O Museu Pedro Ludovico foi feito para ser o museu da cidade de Goiânia, né? Então, ele funciona na casa do fundador da cidade, Pedro Ludovico Teixeira, que foi construída para que ele viesse para cá com a família dele, quando ele transferiu a capital da cidade de Goiás para cá, e serve para contar desde a fundação da cidade até os dias atuais. Então, a gente tem aqui um centro de memória cultural da cidade, né? Então, através do acervo, que a maior parte é constituída por objetos da família. Então, aqui é um museu-casa, a exposição está montada como se a família estivesse residindo aqui ainda, né? Então, através desse acervo e através da história familiar e política do Pedro Ludovico, a gente conta a história da cidade de Goiânia também. Então, quem quiser conhecer um pouco da fundação da cidade e também um pouco dos dias atuais, o museu está aberto para isso. E aqui tem, você já falou dos objetos históricos que tem aqui, fala de algum em específico para a gente que tem aqui no Museu Pedro Ludovico. Bom, Pedro Ludovico gostava bastante de evidenciar as relações pessoais e políticas dele. Então, a gente tem muitas fotos do próprio Pedro Ludovico com alguns políticos famosos do país, né? Não só aqui do estado. Então, quem vem visitar aqui, encontra aqui, além do Pedro Ludovico, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Então, esse recorte da história do país também está aqui presente no museu. Logo que a pessoa chega, tem uma garagem também, tem um carro antigo estacionado lá, tem relação com o museu também? Sim, aquele é o último veículo particular do Pedro Ludovico, né? Então, como eu falei, objetos da família estão aqui, por ser um museu-casa. Então, é muita coisa pioneira, inclusive, sendo o primeiro objeto da cidade, está aqui nessa casa também, nesse museu. Pedro, como fazer para as pessoas visitarem aqui o museu? Como que as pessoas devem fazer? Quais os dias que o museu funciona? Bom, o museu ele recebe visitação de terça-feira a sábado, né? E a gente faz isso através de agendamento. Então, a gente funciona das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde, sempre através de agendamento. Então, visitando as redes do museu, que a gente tem ali Facebook e Instagram, Museu Pedro Ludovico, lá tem os canais para fazer o agendamento. Muito bem, inclusive a produção vai colocar, né, esses canais de agendamento para quem quiser visitar e conhecer aqui a casa, que foi moradia aqui de Pedro Ludovico, Museu Pedro Ludovico, fica aqui no centro de Goiânia. Pedro, obrigado por falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais da cidade, da história da cidade. É isso. E já que nós estamos aqui no Museu Pedro Ludovico, aqui no centro de Goiânia, outras ações envolvendo, né, história e os museus da capital acontecem por aqui também, mas quem vai falar sobre essas iniciativas, essas novidades, é a Bárbara Freire, ela que é idealizadora, a Bárbara que também é museóloga, vai falar um pouquinho para a gente sobre essas ações que acontecem por aqui. Tudo bem, Bárbara? É bom ouvi-la de novo aqui na Sagres TV. Obrigada. Nós temos o Aqui Tem Museu, que é um totem de sinalização dos museus, pensando no nosso público-foco, que são crianças e jovens. Então, para as crianças e jovens interagirem nesse totem e conhecerem mais sobre essas instituições, pensando que muitas vezes a gente passa na porta dos museus e não sabe que é um museu aberto ao público, gratuito, e que as pessoas estão muito bem-vindas a entrarem. Bárbara que está sempre à frente de muitas ações, né? Inclusive envolvendo a tecnologia e a museologia. Esse totem, ele pode, as crianças principalmente podem interagir com ele. Ele tem uma estrutura que gira, que tem algumas informações que as pessoas podem ter acesso também? Sim, no totem você tem acesso ao QR Code que redireciona para o nosso aplicativo para dispositivos móveis, o Fala Sério Aqui Tem Museu. E também imagens representativas desse período que nós estamos contando. Então, fotos do Getúlio, fotos do Pedro com a Gersínia, com Juscelino Kubitschek. Então, entender também o contexto no qual a instituição foi criada, a trajetória política do próprio Pedro Ludovico. Muito bem, essa é a iniciativa Aqui Tem Museu, mas tem outra iniciativa também que você está à frente, que é o Aqui Tem História. Como que é isso, Bárbara? O Aqui Tem História é um audioguia de museus, é uma proposta de produzir áudios
para os visitantes conhecerem um pouco mais sobre essas instituições. Pensando também que muitas vezes a gente vai ao museu e não tem o apoio de uma mediação, o áudio vem para poder sanar um pouco esse problema. As pessoas podem ouvir o áudio e conhecer um pouco mais sobre a história desse museu, o contexto com o qual ele foi criado e os acervos que ele guarda. Você estava falando antes dos totens para a gente. Vai ter esse totem aqui que fica aqui em frente ao Museu Pedro Ludovico, mas também em outros lugares da cidade, né? Sim, ao todo serão 20 totens do Aqui Tem Museu. Nós estamos também produzindo outros audioguias do Aqui Tem História. No aniversário da capital, no dia 24, lançaremos o 2º episódio sobre a formação da capital de Goiânia. Muito bem. E tem mais uma ação aqui envolvendo a história do museu, que é o Sábado Tem Museu. Especificamente aqui do Museu Pedro Ludovico, como que funciona? Sim. Pensando também, né, nesse contexto do aniversário da cidade, nós fizemos edições especiais do Sábado Tem Museu. Especialmente em outubro, serão 4 visitas, todos os sábados do mês. E a nossa primeira visita será aqui no dia 5, no Museu Pedro Ludovico. Então, para conhecer um pouco da formação da capital, um pouco das edificações Art Deco do período da formação da capital, e assim criar esse diálogo com outros museus que também fazem parte desse mesmo período. Então, por exemplo, agora, para esse final de 2024, são 4 sábados em outubro, 2 sábados em novembro. Correto, isso mesmo. Quem pode participar dessas visitas aos sábados? Como fazer para estar presente aqui, né? Todos podem participar. Nós liberamos a cada segunda 60 vagas. As pessoas podem entrar no nosso aplicativo e agendar a sua vaga. Você vai no nosso Instagram, o @falaserioapp. Lá você tem um link que te redireciona para o nosso aplicativo e faz sua inscrição gratuitamente. Muito bem. A produção, inclusive, vai colocar todos esses endereços, esses canais, para que quem tiver interesse em participar, quem quiser conhecer aqui o Museu Pedro Ludovico, por meio dessas ações também, para que essas pessoas tenham acesso. Bárbara, obrigado mais uma vez por falar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bárbara Freire, idealizadora, né, dessas ações, o Aqui Tem Museu, desses projetos também do Aqui Tem História e do Sábado Tem Museu, conversou com a gente aqui direto do Museu Pedro Ludovico, na Avenida Dona Gersina Borges, que fica aqui no centro de Goiânia. Para quem não sabe, essa avenida ela liga a Praça Cívica à região do Bosque dos Buritis, então não tem erro. É só você entrar nos canais que a produção vai deixar aqui na tela para você conhecer não só o museu, mas também essas outras iniciativas. É isso, cultura aqui no Tom Maior. Eu volto com vocês aí no estúdio.